Bom, pessoal, vamos para a segunda parte da aula de hoje. Eu vou falar agora sobre cálculo em fração molar. Fração molar também é representado pela letra maiúscula x, ok? O que é a fração molar? É uma modalidade de concentração de soluções em que o número de mol de um componente específico, soluto ou solvente, é dividido pelo número de mol de toda a solução. Então, eu vou pegar o número de mol de um determinado soluto e dividir pelo número de mol da solução. E também eu tenho o número de mol de solvente e dividir pelo número de mol da solução. Então, é como se esses quadrados amarelos aqui fossem o meu soluto e esses quadrados azuis fossem o meu solvente. Então, soluto mais solvente, eu tenho o inteiro, que é a minha solução. Então, tem como eu saber essa relação, né? Quantos eu tenho aqui de amarelo, soluto, sobre o total? Então, seriam 2/5 de amarelo, né? E eu tenho de azul 3/5. Então, se eu estivesse trocando a palavrinha amarelo por soluto e a palavra azul por solvente, é a mesma ideia. Eu tenho 2/5 de soluto, eu tenho 3/5 de solvente. Ok? Esse total, essa minha quantidade total, né, que seria o meu inteiro, um inteiro, seria toda a minha solução. Então, na verdade, pessoal, fração molar é uma relação entre soluto e solução, solvente e solução. Ok? A totalidade disso tudo aqui sempre tem que me dar um inteiro. Ok? Por exemplo, eu encontro, né, no livro de vocês, no livro EDEB, no material, tem um quadro que fala sobre a fração molar. E aonde que esse é utilizado no cotidiano. Então, na indústria, por exemplo, quando estamos trabalhando com concentração de gases dentro, por exemplo, de um botijão de gás de cozinha, eu sei quanto que eu tenho de cada hidrocarboneto. Na verdade, aquele material que está dentro dos botijões a gás é uma mistura de vários gases. Então a gente chama de gás liquefeito de petróleo, mas na verdade são vários gases. Eu tenho ali dentro etano, propano, propeno, butano, buteno, são vários tipos de gases. Essa mistura aqui totaliza o que nós temos dentro dos tambores, dentro dos botijões, né? Que ao ser queimados, produzem ali a chama para a gente esquentar e preparar os alimentos. Mas eu tenho uma quantidade. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, uma noção que a maior parte aqui, né, 32,9% é de butano, certo? E 30,60% aqui é de propano. Então, é uma mistura que possui mais propano e butano. Então, isso é uma forma de expressão. É uma fração. Ela está sendo convertida em porcentagem, mas é uma fração, né? Beleza? Então, vamos passar aqui para a ideia dos cálculos. Eu tenho aqui 4 expressões matemáticas que são importantes para a gente calcular uma fração molar. Então, vamos entender o que são esses detalhes aqui das expressões. Eu vou chamar tudo que for relativo a 1 de soluto. Tudo que for 1 é relativo a soluto, ó. Certo? Tudo que for 1 é relativo a soluto. Tudo que for 2 é relativo ao meu solvente. Ok? E o que não tiver um número específico identificado é relativo à solução, que é o total. Então, qual é a minha relação? É como se a gente estivesse analisando aquele gráfico de pizza que eu mostrei aqui para vocês, ou essa estrutura aqui das cores amarela e azul. Okay? É a mesma ideia. Eu tenho que saber qual a quantidade que eu tenho de um determinado soluto sobre a minha solução em termos de mol, ou o meu solvente em relação à minha solução. Então, soluto, solução, solvente, solução. Esse N aqui é o meu total. É a soma dos números de mols, tanto do soluto quanto do solvente. Ok? E o meu x1 mais o x2, a fração molar do soluto mais a fração molar do solvente, eu tenho o meu número 1, porque é o meu total, é o meu inteiro.
né? Então, se eu somar as frações de uma determinada estrutura, eu sempre tenho que encontrar 1 ou 100%. Né? Então, vamos entender aqui, pessoal, num exercício para ficar mais claro ainda. Né? Então, esse exercício aqui, de número 1, eu tenho uma solução apresenta 3 mols de HCl dissolvidos em 17 mols de água. Esse 3 mols de HCl é a minha quantidade em matéria do soluto. HCl é meu soluto. Dissolvidos em 17 mols de água. A água aqui no meu caso é o meu solvente. Então, N1 é o meu soluto, é o HCl, esse dado aqui. Ó. Só escrever aqui para a gente não perder a ideia. Então, eu tenho 3 mols dele. Se for, pessoal, por algum motivo expresso em gramas, eu tenho que converter a massa em mol. Né? N2 é a minha água. Nesse caso aqui é o meu solvente. O meu solvente é o H2O. Só colocar aqui para a gente identificar. Então, H2O é o meu N2. Ele tem 17 mols. Também está expresso em quantidade de matéria. Ok? Então, basta eu aplicar na fórmula. Eu não estou querendo calcular o meu X1, que é a fração molar do soluto. Qual é a fórmula? X1 é o número de mols do soluto, N1, sobre o número de mols da solução. Mas eu tenho o número de mols da solução? Não tenho, eu tenho da água e tenho do HCl. Mas eu tenho esta expressão aqui. Ó. Então, antes, eu tenho que saber o valor de N. Se eu sei que N é N1 mais N2, basta somar. 3 mais 17. 3 mais 17, 20 mols. Então, já descobri. Eu tenho, então, o meu N1 e tenho o meu N. Agora eu acho o meu X1. Olha lá. Então, a fração molar do soluto, X1, N1 sobre N. N1 são 3 mols, é do HCl, e 20 mols é o total em termos de mols da solução. 3 dividido por 20, tem que dividir, tá? Vai me dar 0,15. Não tem unidade, né? Porque a gente corta aqui mol com mol, então não tem uma unidade expressa, ok? Então, X1 vai ser 0,15. Se numa letra B, por exemplo, eu perguntasse qual seria a fração molar do solvente do X2, basta utilizar a fórmula também. Ó. A fração molar do solvente é o número de mols da água sobre o número de mols da solução. Então, 17 dividido por 20 é 0,85. Tá? Se vocês analisarem também, eu posso calcular assim. Ó. Se eu sei que x1 e x2 é igual a 1, e se eu tenho o meu x1, né, eu posso isolar o meu x2 aqui, ou seja, 0,15 menos 1, o que sobra só pode ser do meu solvente. Né? Lembrando que toda a fração molar, ó, aqui é a ideia de novo dos quadradinhos. Então, eu tenho, num inteiro, no total, eu vou ter 0,15 de soluto e 0,85 de solvente. A soma dos dois, certo? Tanto do soluto quanto do solvente, me dá uma quantidade total. A quantidade total aqui sempre vai ser um inteiro, ou 100%. Se aqui fosse transformado em porcentagem, como é que teria ser feito aqui a minha conversão? Isso aqui seria a mesma coisa que 15%. Então, 15% aqui seria feito de soluto. E aqui, 85% feito de solvente. Ok? Eu deixei aqui uma outra atividade, né? Aqui só uma curiosidade. Ó. Eu te dei a quantidade de soluto, hidróxido de sódio, dissolvida em água. Só que, se vocês observarem, o meu soluto está sendo expresso em massa e a minha água está sendo expressa em grama. Eu tenho que converter todos esses dados aqui em mol. Então, eu vou ter que converter massa em mol e eu tenho que converter a massa de água em mol. Sempre lembrando, o número de mol de qualquer substância, eu quero converter isso daqui em mol. Quero converter em mol. Né? É a massa daquela substância que eu dei. Por exemplo, os
216 gramas de água, por exemplo, né? Dividido sobre a massa molar da água. Então, só lembrando aqui, ó, número de mol vai ser, qual a massa que você quer transformar de água? 216 gramas, dividido pela massa molar da água. Lembrando a massa molar da água, né? Eu tenho H2O, ó, H2O. Eu tenho 2 vezes o hidrogênio, 2 vezes hidrogênio é 2, ok? Mais a massa do oxigênio. 2 mais 16 seria 18 gramas o mol. Então, 216 dividido por 18, eu tenho aqui o meu número de mol. Então, façam isso antes, tanto com a água quanto o hidróxido de sódio. Aí vocês têm os números de mols, tanto do soluto quanto da solução. Aqui no caso eu vou achar o meu N2, né? Porque o que é relativo à água é o N2, ok? Tentem fazer essa atividade aqui. Eu vou trabalhar com vocês esse exercício aí numa outra aula. Eu vou corrigir com vocês este exercício aí, ok? Então, por enquanto é só, beleza? E a gente vai fazer mais atividades sobre essas concentrações aí para fixar. Beleza, pessoal? Grande abraço para vocês.